Durante sabatina de indicados ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior do Trabalho, ao Conselho Nacional do Ministério Público e ao Conselho Nacional de Justiça, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, o senador Marcos Rogério alertou os candidatos sobre a importância de frear o ativismo judicial desabalado que afeta o país. O senador afirmou: "Preocupa-me o avanço do progressismo judicial. Trata-se de uma cultura nociva à sociedade por absoluta ofensa ao devido processo legal, mas ela é nociva também à própria judicatura." O senador Marcos Rogério afirmou: "Quando o judiciário resolve fazer política, passa a praticar atos democráticos, como temos visto seguidas vezes em nosso país." O senador anotou que o ativismo judicial, em especial no Supremo Tribunal Federal, chegou a níveis tão absurdos que o próprio sistema acusatório tem sido flagrantemente violado. O Ministério Público está se tornando um órgão dispensável. Marcos Rogério disse: "Ministério Público para quê, se juízes da República movem-se por si mesmos sem a necessidade de provocação? Ministério Público para quê, se há informações de que decisões cautelares gravíssimas teriam sido tomadas levando-se em conta apenas notícias de jornais? Para que Ministério Público, se o Supremo pode instaurar inquérito e eternizá-lo sem limites temporais ou objetos determinados? A que ponto chegamos em nossa República? E o povo é que pratica atos antidemocráticos?" O senador lembrou a responsabilidade do Senado Federal, que tem sido conivente com os abusos. Determinados avanços abrem caminho para verdadeiros atropelos numa corrida galopante contra o sistema acusatório, contra as garantias constitucionais dos indivíduos e da sociedade como um todo. Hoje me preocupa e preocupa os brasileiros o ativismo judicial policialesco, o que impõe a quem tem o poder de aprovar a obrigação de frear o arbítrio autoritário sob pena de fracassar todo o sistema, incluindo este. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências, inclusive de um general da reserva, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas, intervenções no comando de partido político, cancelamento de passaporte de jornalista, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 16 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org.
Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Me preocupa o avanço do progressismo judicial. Trata-se de uma cultura nociva à sociedade, por absoluta ofensa ao devido processo legal, mas é nocivo também à própria judicatura. O poder judiciário, ele deve ser inerte, não pode se mover por paixão política ou ideológica. Quando o judiciário resolve fazer política, passa a praticar atos antidemocráticos, como temos visto seguidas vezes em nosso país. Aliás, ultimamente o sistema processual foi às favas. O ativismo do judiciário, especialmente da mais alta corte, e aqui faço sublinho, mas não só dela, chegou a níveis tão absurdos que o próprio sistema acusatório tem sido flagrantemente violado. O Ministério Público está se tornando um órgão dispensável. O Ministério Público, para quê? Para quê? Se juízes da República movem-se por si mesmos sem a necessidade de provocação. Ministério Público para quê? Se há informações de que decisões cautelares gravíssimas teriam sido tomadas levando-se em conta apenas notícias de jornais. Para que Ministério Público, se o Supremo pode instaurar inquérito e eternizá-lo sem limites temporais ou objetos determinados? A que ponto chegamos em nossa República? E o povo é que pratica ato antidemocrático. Hoje me preocupa, e aos brasileiros, o ativismo judicial policialesco. O que impõe a quem tem o poder de aprovar a obrigação de frear o arbítrio autoritário, sob pena de fracassar todo o sistema, incluindo este. É missão de todos nós zelar pelo cumprimento da Constituição Federal, se submeter a ela e fazer cumprir, e não estar acima dela. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, aos sabatinados, minha saudação, aos indicados ao STJ, TST e também aos conselhos, minha saudação muito sincera. Eu faria alguns questionamentos, mas eu vou me dar o direito de não fazer questionamentos, fazer algumas ponderações apenas, conhecendo cada um dos indicados e, sobretudo, aquilo que pensa e aquilo que fez ao longo de suas trajetórias. Eu sei que o ministro Azoulay tem posições firmes, inclusive com críticas ao próprio sistema, né, que aponta como falho e rico de imprecisões. Dr. Paulo Sérgio Domingues também, em sua trajetória, já demonstrou, né, além do preparo, né, ao exercer funções relevantes, defendeu inovações importantes. Não vê como bom caminho um judiciário cobrador no campo da execução. E eu acho que esse é um avanço que nós precisamos construir dentro do parlamento. Nós já temos uma proposta aqui no campo da execução, não da tributária, como foi um dos temas que Vossa Excelência aprofundou um pouco no debate. Eu acho que esse é um próximo passo que nós vamos ter que dar no parlamento também. Bem como
sua atuação à frente da associação, também no campo da mediação, do diálogo, do entendimento. Eu acho que isso qualifica de maneira muito especial, né, o magistrado. Mas eu queria, senhor presidente, fazer algumas observações e peço a compreensão dos colegas para o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Me preocupa o avanço do progressismo judicial. Trata-se de uma cultura nociva à sociedade, por absoluta ofensa ao devido processo legal, mas é nocivo também à própria judicatura. O poder judiciário, ele deve ser inerte, não pode se mover por paixão política ou ideológica. A inércia dos órgãos jurisdicionais é uma característica básica da jurisdição, um princípio constitucional, um postulado da verdadeira democracia. Quando o judiciário resolve fazer política, passa a praticar atos antidemocráticos, como temos visto seguidas vezes em nosso país. Aliás, ultimamente o sistema processual foi às favas. Para que falar em partes se os próprios juízes as são? Um dos mais eminentes juristas de todos os tempos, na minha visão, o italiano Carnelucci, dizia: é necessário não ser parte para ser juiz. Repito, é necessário não ser parte para ser juiz. O ativismo do judiciário, especialmente da mais alta corte, e aqui faço sublinho, mas não só dela, chegou a níveis tão absurdos que o próprio sistema acusatório tem sido flagrantemente violado. O Ministério Público está se tornando um órgão dispensável. Aliás, aqui cumprimento o ministro Azulay pelo papel que teve nessa aproximação, nesse cuidado que teve na sua atuação no TRF. O Ministério Público, para quê? Para quê? Se juízes da República movem-se por si mesmos sem a necessidade de provocação. Ministério Público para quê? Se há informações de que decisões cautelares gravíssimas teriam sido tomadas levando-se em conta apenas notícias de jornais. Para que Ministério Público, se o Supremo pode instaurar inquérito e eternizá-lo sem limites temporais ou objetos determinados? A que ponto chegamos em nossa República e o povo é que pratica ato antidemocrático? Em 2013, eu era deputado federal, como muitos que estão nesse Senado Federal também estavam naquela casa, e como deputado federal eu votei contra a PEC 37. Não sei se os senhores se recordam dessa PEC 37, que foi apelidada de PEC da impunidade. Defendia-se na época a necessidade de legitimidade de o Ministério Público investigar. Apontava-se para isso problemas como o corporativismo policial, influências políticas e deficiência de estrutura da polícia. O povo foi às ruas e exigiu a reprovação da PEC. Grandes constitucionalistas como o Dr. Ives Gandra Martins, José Afonso da Silva, eram a favor da PEC 37 e contrários a que se desse poder ao Ministério Público de instaurar e conduzir inquéritos criminais. Ives Gandra nos lembrava a todos que a Constituição Federal claramente divide as funções judiciárias entre o poder de julgar, que cabe ao Poder Judiciário, o de acusar, que cabe ao Ministério Público, e o de defender, que cabe à advocacia. Disse ele à época: os delegados agem como polícia judiciária, então o serviço, em primeiro lugar, do Poder Judiciário, então
a serviço, em primeiro lugar, do Judiciário e não do Ministério Público ou da Advocacia, que são partes no inquérito policial. Processo preliminar e investigatório que deve ser presidido por uma autoridade neutra, ou seja, o delegado. Será que esses mestres não estariam antevendo o desdobramento desse processo? Eu votei contra a PEC, que foi derrubada por ampla maioria de votos. Aí eu pergunto, avançamos? Eu acredito que sim. O problema, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores sabatinados, é que determinados avanços abrem caminho para verdadeiros atropelos numa corrida galopante contra o sistema acusatório, contra as garantias constitucionais dos indivíduos e da sociedade como um todo. Hoje me preocupa, e aos brasileiros, o ativismo judicial policialesco. O que impõe a quem tem o poder de aprovar a obrigação de frear o arbítrio autoritário, sob pena de fracassar todo o sistema, incluindo este. Por isso, senhor presidente, concluo dizendo que, conhecendo a atuação dos dois magistrados e da magistrada que aqui estão a serem sabatinados, Azulay Neto, Paulo Sérgio e Iliana Chabe, me tranquilizo. Sei que serão juízes na melhor acepção da palavra, bons juízes, bons julgadores. Mas a magistratura precisa que nessa leva de renovação, somada aos quadros que não se envergaram ao progressismo, ao ativismo, que não abandonaram os pilares de separação de poderes, da inércia da jurisdição, em obediência ao sistema processual, que sejam parte de um esforço de recuperação da confiança e da credibilidade de instituições tão importantes à democracia. É missão de todos nós zelar pelo cumprimento da Constituição Federal, se submeter a ela e fazer cumprir, e não estar acima dela. Então, desejo muito sucesso aos sabatinados, indicados ao STJ, ao TST, no cumprimento dessa missão. Sei que serão bons julgadores, mas além de serem bons julgadores, que serão zelosos na defesa dessas instituições, no cumprimento do seu papel dentro dos limites constitucionais, porque é isso que vai garantir a sobrevida dessas instituições. Qualquer coisa fora disso, estamos diante de movimentos na sociedade nunca antes visto nesse país, e é preciso olhar para isso sem preconceito e com o acatamento que é devido ao sentimento que move esses brasileiros. Obviamente que afastados os exageros, os atropelos, mas é preciso olhar para o sentimento que move boa parte desses brasileiros que estão em movimento. Concluo a minha fala desejando sucesso na recondução dos nossos dois indicados, né, aos conselhos, CNJ, CNMP, dois quadros que qualificam, né, a atuação desses conselhos que têm papel fundamental e que eu sempre defendi aqui no âmbito dessa CCJ. Aqui não faço críticas diretas, pessoais, faço apenas observações com relação ao papel relevante das instituições, mas o que qualifica as instituições são os quadros que a integram. Podem ser promovidas ou podem ser reduzidas a um papel que não é o papel definido, desenhado pela nossa Constituição Federal. Então, aos magistrados, minhas homenagens pela indicação,
meu desejo de sucesso. O sucesso de vocês é o sucesso das instituições e do povo brasileiro. E aos membros, Dr. Bandeira, que durante tanto tempo esteve conosco nessa casa e hoje serve, né, emprestado lá ao Conselho, né, desejo sucesso na sua recondução. Também ao Engels, muito sucesso. Parabéns pelo trabalho de vocês e que continue nessa missão de bem servir às instituições e ao povo brasileiro. Senhor presidente, parabéns pela condução dos trabalhos.